Segunda Reis, capítulo 20, vamos meditar um pouquinho sobre a família do rei Ezequias. Obrigado. E uma palavra que o Senhor colocou no meu coração de uma forma muito clara nesse último dia é: arruma a tua casa. Amém? Segunda Reis 20, nós vamos ler do 1 até o 7. Diz assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. E antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei ao terceiro dia, subirás à casa do Senhor, acrescentarei aos teus dias, quantos anos? 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei a ti e esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos. Tomaram-na e a puseram-na sobre a úlcera, e ele recuperou a sua saúde. Amém? Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por todo o mês de novembro, por todo esse ano de 2024, o ano aceitável do Senhor, aonde nós temos crescido na tua presença, Pai. Aonde o Senhor tem, Deus, trazido sobre nós raízes, fundamentos em Cristo, na sua sagrada Escritura, ó Pai. E o próprio Cristo disse lá no Evangelho de Mateus, no final do seu monte, no Sermão do Monte, que aqueles que ouvem as tuas palavras e atentamente a aplicam, a cumprem, a obedecem, eles serão comparados às pessoas que construíram a casa sobre a rocha. E quando vierem os problemas, as inundações, as tempestades, elas não cairão, mas elas permanecerão de pé. E ao contrário, aqueles que ouvem as tuas palavras e não praticam, não aplicam as tuas palavras nas suas vidas, eles serão comparados àqueles que construíram as suas casas sobre areia, e que quando vierem os problemas, as dificuldades, as inundações e as tempestades, essas casas cairão. Senhor, nos dá graça e nos ajuda a estarmos construindo a nossa casa, a nossa família na rocha, sobre o firme fundamento da palavra de Cristo, do seu Evangelho, para que possamos continuar a construir e edificar a nossa vida e a nossa família no Senhor Jesus Cristo, pois nós não ruiremos, nós não seremos destruídos, mas nós seremos lugar de refúgio, morada para aqueles que chegarão para serem salvos, curados, libertos, transformados pelo mesmo poder de Cristo,
manifestado há mais de 2000 anos atrás, assim como ele andou na terra, assim como seus discípulos andaram e viveram. Nós estamos aqui, Senhor, para perpetuar o reino de Deus sobre essa terra. Que venha o reino de Deus sobre famílias aqui do sul da ilha. Toda essa região, Senhor, do Rio Tavares, Campeche, Canto da Lagoa, Porto da Lagoa, Senhor, no Ribeirão da Ilha, na Tapera, lá na Lagoa do Peri, no Morro das Pedras, das Areias, na Praia da Armação, Pântano do Sul, nos Açores, Solidão, Costa de Cima, de Dentro. Que o Senhor possa mover o vento do Teu Espírito a despertar e a avivar a vida espiritual do Teu povo e das famílias aqui do sul da ilha, para que eles possam se achegar a Ti e viver o propósito divino e sagrado da família. E nós daremos a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos. Graças a Deus. Família, o projeto macro de Deus, o projeto sagrado de Deus, e que nós cremos que ele se perpetua até os dias de hoje. E não é à toa que as famílias estão sendo alvo, claro, para serem desconstruídos e arruinados. Quando nós temos pais, quando eu falo pais é casal, fortes, consequentemente nós estaremos gerando filhos mais fortes e consequentemente uma sociedade, uma comunidade mais forte. Mas infelizmente o que nós vemos, o vento sul está pegando desse lado aí, a turma está vindo para cá, vem para cá, e as famílias estão cada vez mais fragilizadas, os pais cada vez mais fragilizados, consequentemente filhos mais fragilizados e consequentemente a nossa sociedade cada vez mais caótica. Quem diria que de um tempo para cá nós veríamos adolescentes tirando a própria vida, se cortando, se destruindo por uma fraqueza emocional, psicológica e até mesmo espiritual. E por que tudo isso está acontecendo, pastor Guto? Porque as pessoas, infelizmente, estão se afastando de Deus. Infelizmente, as pessoas estão falando sobre algo bonito, filosófico, o universo, mas o universo é a criação. A criação por si só não pode fazer nada por nós. Agora, o Criador do universo pode. E quanto mais próximos nós chegarmos e nos relacionar com o Criador do universo, consequentemente, mais estrutura espiritual, emocional e física nós teremos para viver o propósito e o destino de Deus para a nossa vida, que é viver em família. Nós somos os remanescentes. Daqui a pouco o pessoal vai chamar nós de retrógrado, vai chamar nós de careta, vai chamar nós de dizer não, mas os tempos são outros, as coisas evoluíram. Mas vão passar os céus e a terra, mas a palavra de Deus vai permanecer para sempre. A tecnologia vai passar, a ciência vai passar, mas essa palavra, esse livro, vai permanecer para sempre. E aqui nós lemos de uma forma bem resumida um pouquinho do desfecho da história desse rei chamado Ezequias. Foi um dos reis que mais trouxe os cultos, a adoração no padrão do rei Davi
de toda a história dos reis de Israel. Ezequias significa o Senhor é a nossa força. E se nós pegarmos, bota para nós, Duda, por gentileza, 2 Crônicas, no capítulo 29, também vai falar sobre o rei Ezequias. Do versículo 1 ao 11, eu quero ler com você, para a gente ter uma ideia de quem foi o rei Ezequias. Diz assim: tinha Ezequias 25 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Fez ele o que era o quê? Reto perante o Senhor, segundo tudo. Não, mas lá ninguém mexeu. Aí. Até eu tomei susto agora. Achei que era o anjo tocando a trombeta. Tudo quanto fizera Davi, seu pai, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, olha o que o Ezequias fez. Abriu as portas da casa do Senhor e as reparou, porque o templo estava fechado. Trouxe os sacerdotes, os levitas, ajuntou-os na praça oriental e lhes disse: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus dos vossos pais, tirai do santuário a imundícia, porque nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor nosso Deus e o deixaram, desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas, também fecharam as portas do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos nos santuários ao Deus de Israel, pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou ao terror, ao espanto e aos assobios, como vós os estáis vendo com os próprios olhos. Porque eis que os nossos pais caíram à espada, e por isso nossos filhos, nossas filhas e nossas mulheres estiveram no cativeiro. Agora estou resolvido, decidido a fazer aliança com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Filhos, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estar diante dele, para o servirdes, para serdes seus ministros e queimardes incenso. Então, dentro de um cenário de frieza e apostasia espiritual, o templo estava fechado, os outros reis eram corrompidos, os outros reis fecharam, botaram os levitas para fora, os sacerdotes, olha, cada um vai cuidar da sua vida, não vai ter mais culto, não vai ter mais louvor, não vai ter mais pregação, cada um vai cuidar da sua vida, e vocês podem buscar o que vocês quiserem para a vida de vocês. E obviamente, quando as pessoas se afastam de Deus, nós acabamos ficando à mercê do mundo, do inimigo que jaz, o mundo jaz no maligno. E aí começam as perseguições, os vícios, os pecados, as abominações diante de Deus, e obviamente tudo isso vai levar a humanidade à destruição. E era o que estava acontecendo com o povo de Israel. E aí um jovem de 25 anos assume, porque o outro rei havia morrido, e aí ele assume com 25 anos, ele fala: a primeira coisa que eu vou fazer no meu reinado é abrir as portas do templo, é trazer o sacerdote para pregar a palavra, é trazer o levita para adorar a Deus, as pessoas a funcionar e voltarem-se novamente para o Senhor. E ali o povo começa a buscar Deus, ele bota o povo todo para as outras cidades, fala: olha, quem quiser vir buscar o Senhor comigo, pode vir. Uns zombaram, uns riram, falei: que Deus o que, rapaz, está fora, nós agora estamos no outro. Mas outros vieram até Jerusalém, buscaram ao Senhor, se arrependeram dos seus pecados, começaram a ter relacionamento com Deus novamente, e consequentemente vida com Deus é vida abençoada. E o povo começou a prosperar, ele começou a vencer as guerras, as batalhas, e aí o rei Senaqueribe, que era o rei da Síria, falou: olha, vocês vão se dar mal, porque até hoje eu não perdi nenhuma batalha.
E aí Ezequias falou, então tu vai se dar mal, porque agora tu vai se dar de frente com o Deus de Israel. Ele jamais perdeu uma batalha. E para resumir a história, a Síria cerca Jerusalém, Judá, e diz a Bíblia que o profeta Isaías, junto do rei Ezequias, oram ao Senhor, e o próprio Deus abate todo o exército dele. E ele tem que voltar para casa, invocando seus deuses, literalmente com o rabinho entre as pernas, uma baita vergonha, uma baita derrota, e quando ele chega em casa, os próprios filhos dele o matam com o fio da espada. Porque Deus era com Ezequias. Só que, junto com as bênçãos, óbvio que vem o sucesso, e quando vem o sucesso, muitas vezes, quando a gente não vigia e não cuida do coração, porque se algo que a gente tem que cuidar nessa vida, como está lá em Provérbios 4:23, é o nosso coração. Ele deixou o orgulho próprio, a soberba entrar no coração dele. E quando o orgulho e a soberba entra no coração dele, Deus manda o profeta dizer, vai lá dar um recado para ele. Você vai morrer. Imagina, ninguém quer ouvir essa palavra de Deus, né? Palavra dura. E aí ele se quebranta, ele chora, ele pede perdão, pede misericórdia. E ele lembra a Deus de tudo que ele tinha feito, de reparar o templo, de trazer o culto, de buscar Deus, e Deus se comove pela oração do rei Ezequias e fala, tu tem crédito comigo. Eu vou te dar mais 15 anos de vida. Mas faz o seguinte, arruma a tua casa. Isso é muito sério. Porque Deus dá mais 15 anos de vida para ele, mas ele não arruma a casa. E depois ele morre, depois dos 15 anos, e quem assume é o filho dele, com 12 anos, assume o reinado, que é o Manassés. E se teve alguém que foi o pior rei de Israel, foi justamente o filho de Ezequias. Ele fechou a igreja, ele botou todo mundo para correr, ele invocava a demônios, ele fez o diabo em Jerusalém. O exílio na Babilônia acontece depois de 100 anos de Manassés. Mas ele foi o precursor da maldição do exílio. Tamanha abominação que esse cara fez como rei de Israel. Jeremias 4, ou melhor, Jeremias 15:4. Ó, quando Deus fala com Israel, olha como ele se refere a Manassés. Jeremias 15:4. Entregá-los-ei para que seja um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra. Por causa de quem? Por causa de Manassés, filho de quem? De Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto fez, aonde? Em Jerusalém. Uau! Como é que pode um rei ter sido tão bênção para a nação de Israel como o rei Ezequias? E o filho dele vir totalmente o contrário do pai. Quem falhou? O filho ou o pai? Deus não tinha alertado Ezequias? Arruma a tua casa. Tu pega Davi, um homem segundo o coração de Deus, gente. Um baita, o melhor, o maior rei de Israel.
Deus tirou o cara de trás das ovelhinhas malhadas do pai dele, que não valia nada, e colocou ele sentado no trono para ser o maior rei de Israel. Mas, para falar de reino, política, economia e exército, o cara era top. Mas para falar de família, foi um embaçado. Não prestou a família de Davi. Porque ele também não cuidou e não arrumou a sua casa. O próprio filho dele tentou usurpar o trono dele. Absalão. Você pega o próprio Samuel, que foi um baita homem de Deus, desde criança, né? Cresceu e se tornou juiz, sacerdote e profeta. Um homem que Deus usou magnificamente para a nação de Israel. E aí ele quis empossar os filhos dele juízes. Só que quem escolhia para ser juiz de Israel era o próprio Deus. E quando ele quis botar os filhos dele, começaram a roubar, a fazer um monte de besteira. O próprio povo, os anciãos falaram: ô Samuel, vem cá, filho. O senhor está velho, o senhor está idoso. Não dá, os seus filhos, não tem como, eles vão botar em risco toda a nação de Israel. Não tem como. É melhor o senhor ungir um rei para nós do que botar os teus filhos como juízes da nação de Israel. Porque ele não cuidou e arrumou a sua casa. Você pega onde a reforma protestante aconteceu. Alemanha, Holanda, Escócia, Inglaterra, onde Deus levantou tantos pastores, evangelistas, fizeram história. A maioria lê os livros dele, os maiores os teólogos de hoje ainda reverenciam a galera daquela época, estudam os sermões e as teologias deles. Mas se nós formos na Europa hoje, o evangelho lá virou museu, as igrejas lá viraram boate, estão fechadas. Essa geração não vai para a igreja, eles querem ganhar dinheiro, eles querem trabalhar, não quer saber de Deus. Que Deus, rapaz? Deus ficou no passado, na história. Você vai lá para os Estados Unidos, as igrejas estão fechando, que as pessoas não querem mais igreja, as pessoas não querem mais Deus. Quem que está errando? Os pais que não estão arrumando a sua casa. Nós somos de uma geração no Brasil que a gente fecha boate e abre igreja, graças a Deus. Mas nós temos que começar a se preocupar com a geração que está lá na salinha. Os nossos filhos. O que nós estamos instruindo, ensinando eles? Só celular, só iPad, só joguinho. Ai, meu filho queria tanto um play, sei lá, faz tanto tempo que eu não jogo, que minha época de videogame era Odyssey e Atari. Acho que você nem sabe o que é isso. Tem ninguém da minha época aí. Foram os primeiros videogames. Se você for ver, você diz: nossa, pastor, isso aí era videogame. Era o primeiro. Anos 80. A criançada, os jovens, não querem mais saber de igreja. Ou se querem saber, é modinha, porque todo mundo posta lá o café com Deus. Tchau. Domingo é selfie, estou na igreja domingo. Tchau. No sábado está no pagode. Que tipo de evangelho é esse? É isso que a gente quer para os nossos filhos? Em cima do muro,
Coração dividido, a Bíblia diz que reino dividido não prospera. Não há comunhão entre luz e trevas. Ou eu sou de Cristo, eu sou de Satanás, meu irmão. Não tem meio termo. Mas eu sou em cima do muro, pastor. Ó, crente Raimundo, na igreja, o pé do mundo, vai para o inferno. Os teus dois pés estão em Cristo e no reino de Deus, que é luz, ou então esquece, não existe meio termo, não existe meio evangelho. Nós precisamos, na nossa geração, se preocupar não só com a nossa, porque nós estamos salvos. A gente vai para o céu, gente. Não porque a gente é bom, porque nós cremos no que Cristo fez por nós na cruz. Ou você tem dúvida ainda da tua salvação? Eu não tenho. Eu estou salvo, não porque eu sou bom, mas pela a bondade que Deus fez por mim e por você, levando o Filho dele a morrer por nós naquela cruz. Agora, será que nós estamos dentro da igreja só para buscar dinheiro e prosperidade? Não precisa de igreja para isso. Vai trabalhar, vai estudar. Tem um monte de curso aí para você fazer e ganhar dinheiro. Não precisa nem para Estados Unidos e Europa. Se você trabalhar o que os caras trabalham lá, tu vai ficar rico no Brasil. Trabalhar de 12, 14, 16 horas igual cavalo lá de imigrante. Trabalhe isso aqui no Brasil, que você vai ver que você vai ganhar muito dinheiro aqui no Brasil. Não precisa nem ir lá para fora. Agora, se você quiser estabelecer o reino de Deus e a justiça dele sobre a tua vida e a tua família, seja bem-vindo. Porque aqui nós vamos equipar você e vamos fundamentar você na palavra de Deus. Na Sagrada Escritura, para você viver tudo que Deus estabeleceu para tu e para a tua família. Na criação, Deus não criou a igreja. Na criação, Deus criou a família. Tem gente que morre pela igreja que ele congrega, mas não dá um prego para a família dele. Quer ser missionário na África, mas não compra o pão da tarde para tomar café com a mãe dele e o pai dele. Que evangelho é esse? Que show da Xuxa é esse? Segunda-feira eu me dispus para ir com a pastora Ruth passar 2 dias lá em Balneário Camboriú para a gente passear um pouquinho, namorar um pouquinho, até que deu um pouquinho. Mas eu estava com um irmão da minha mãe, meu tio mais velho, primogênito dos meus avós, já praticamente 1 mês no hospital. Ele estava bem fraquinho, fragilizado. Eu falei, meu Deus, será que ele vai quando nós estiver para Balneário no retiro? E ontem a gente acordou com a notícia que ele havia falecido mais 5 horas da manhã. E a gente retornou para fazer o velório, o funeral, que ele foi cremado. E eu creio que ele foi salvo, ele partiu, descansou no Senhor Jesus. Mas o que me chamou a atenção é que eu cresci vendo ele sendo colocado de lado pela família. Ele era um homem simples, tinha alguns problemas, ele se aposentou cedo e quando ele chegava, a família eu via que torcia o nariz. Sabe quando a pessoa não é bem-vinda? E ele batia sempre lá em casa para chamar a mãe quando acabava o dinheirinho do mês dele. E eu sempre lembro que a mãe sempre dava um jeito de ajudar ele no aluguelzinho dele, que ele sempre morou em lugares simples, mais afastados do centro. E no final agora, meus avós já faleceram, ele estava morando com os outros 2 irmãos no apartamento que era do vô. E quando ele adoeceu, a mãe praticamente cuidou dele, mais a irmã dele no hospital. E ele tinha uma aposentadoria, o pai cuidou para que quando ele viesse a descansar, ele tivesse um enterro digno, né? Rapaz, esses crematórios aí tão top. Eu achei que eu estava no velório da rainha Margaret Thatcher, lá em a Elizabeth, sei lá o nome aquelas rainha e princesa da Inglaterra. Pensa num negócio chique, pensa num negócio top. Eu falei, caramba, teve que morrer para ser homenageado e ter honra.
foi que eu possa ser homenageado e honrado em vida. E depois que eu estiver deitado no caixão e depois ser cremado, não adianta ir lá chorar no meu caixão, não. Eu quero que tu me abraces quando eu estiver quentinho e com vida ainda, gelado não vai adiantar mais. E muitas vezes as pessoas querem levar flor, é depois que está no cemitério. Quer chorar e abraçar depois que está no caixão. Depois não adianta, gente. Faça enquanto estiver vivo. Faça as pazes, perdoe, reconcilie. Faz tempo que não fala com teus pais, vai lá falar com teus coroa. Tem irmão que tu está brigado, vai lá, tem humildade, engula o teu orgulho e vai lá se reconciliar. Porque isso é reino de Deus. Isso é cuidar da família. Porque se nós não fizer isso, a próxima geração já está, infelizmente, indo por água abaixo. E cabe a nós reverter esse quadro que está a andar a cavalo numa velocidade muito grande para se destruir. Tiago 4, 6 e 7. Tiago, capítulo 4, versículos 6 e 7. Antes, ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste a quem? Aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Aí as pessoas hoje fazem o contrário. Resiste a Deus e se sujeita ao diabo. Olhe para essa pessoa que está do teu ladinho e diga para ela: arruma a tua casa. Amém? Amém mesmo? 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente o quem? Os da própria casa. Outras versões vai dizer a sua família. Tem negado a fé. E é pior do que o descrente, é pior do que o incrédulo, é pior do que aquele que diz que não acredita em Deus. Então olha como Deus valoriza a família, gente. Eu creio que o avivamento vai acontecer no Brasil. Mas não é através de um profeta, de um pregador, de um avivalista. O avivamento vai acontecer dentro das casas. A gente está falando o mês inteiro para o pessoal fazer culto familiar. Quantos que fizeram? Tem tempo para tudo, menos para parar com tudo e dizer: gente, espera aí, vamos desligar a televisão, desliga o videogame, desliga celular, vem cá, vamos sentar aqui na sala, aqui na mesa, vamos abrir a Bíblia, vamos estudar aquilo que o pastor ministrou lá no domingo, vamos ter um tempo de oração. Uma vez na semana. Poucos fizeram. Por quê? Porque as prioridades são outras. Pastor, não tem tempo, tem que trabalhar. Você acha que o sucesso para você é só trabalho, é só dinheiro? Eu já visitei cada casa bacana, gente. Jurerê Internacional, cobertura. Já fui em apartamento lá no Batel, que era um por andar, era 650 metros quadrados. Pensa, eu me perdi lá dentro. Para ungir aquilo eu gastei uns 2 vidros de óleo de unção. Tinha uma mesona numa sala lá de mármore para mais de 16 cadeiras. Eu falei, meu Deus. Tinha que botar quase o time, a torcida toda do Atlético lá dentro da casa. Mas o que adianta ter tudo isso e não ter família? Eu já fui em cada casa, gente, não tinha nem porta. A divisória era cortininha.
não tinha nem, como é que chama? Reboco, não tinha pintura, era só o tijolo cru. Mas lá a turma era tão feliz. Daqui a pouco puxava, tinha um peixe lá que eles pescavam no açude, daqui a pouco tinha outro lá, tinha uma pelanquinha, uma carninha, já juntava os tijolos, já fazia ali um churrasquinho, já tinha uma mesa de sinuca que não tinha nem a borrachinha no bico, tu jogava a bolinha caía lá embaixo, mas era uma alegria, era um amor, era uma paz. Quando me transferi de Curitiba, quase vieram aqui em Floripa bater na turma aqui. Falei, não tira o pastor Guto daqui não, porque é o único pastor que ia lá em casa na quebrada. Porque assim como Jesus, a gente não tem que fazer acepção de pessoas. Semana passada a gente foi fazer uma visita na casa de uma família. E o marido, eu falei para ela comprar pão de trigo, pão francês, não sei como é que você chama, né? Ela, tu acha que eles vão comer pão de trigo no café da tarde? Digo, mas manezinho, o que come é café e pão de trigo com manteiguinha, um queijinho, presunto. Digo, não tem frescura não. Por quê? Porque com Jesus não tem tempo ruim, gente. Se todas as famílias viessem hoje, que já tem congregado conosco, ia faltar cadeira. Mas sabe por que a maioria não veio? Porque tem outras prioridades. Mas eu sei que tem casamento que está por um fio. Eu sei que tem filho que está diagnosticado com doenças graves. Por que não estão aqui? Por que não vieram se posicionar em fé? Deus, minha família está na tua presença, nas tuas mãos, faz um milagre, eu preciso de ti. Eu tenho certeza que Deus não vai só nos dar 15 anos a mais. Deus vai cumprir o propósito dele na eternidade com a nossa vida. Porque quando nós nos achegamos a Ele, Ele se chega a nós. Agora, até quando a gente vai ficar dando desculpa e justificativa para Deus? Mas, não tem mais. Marta e Maria vieram com os seus si, e Lázaro morto há 4 dias fedendo já. Aí Jesus falou para elas, para. Se vocês crerem, vocês vão ver a glória de Deus na vida do irmão de vocês. E Jesus falou específico, Lázaro, vem para fora. Lázaro já estava em estado de apodrecer lá dentro, cheirando mal, saiu vivinho, limpinho, saudável, curado, ressuscitado. Que para o nosso Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. É tempo de nós, como povo de Deus, arrumarmos a nossa casa. Ageu 2:9. Ageu 2:9. A glória dessa última casa será maior do que o da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Pastor, isso foi uma promessa e uma palavra específica para o templo dos judeus. Não só para eles, mas eu creio que essa palavra profética é para a nossa família. Não teve templo tão esplendoroso como o do Salomão, mas Deus estava dizendo que a glória dele, a presença dele, a bondade dele, a graça dele iria se manifestar através de seu Filho Jesus. Então, independente se tu mora numa casa de 100 metros quadrados, 200 metros quadrados, 600 metros quadrados, ou um 4x4, a glória dessa casa vai ser muito maior do que você já viveu e experimentou na tua vida. De repente você já está num segundo relacionamento, num segundo casamento, não fica te culpando que não deu certo no primeiro. Pega essa palavra para você e fala, Senhor, a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira, eu vou viver essa paz, eu vou ver essa alegria, eu vou ver essa harmonia, eu vou ver essa restauração dentro da minha casa com os meus filhos. Amém? Você crê nisso?
E eu quero encerrar lendo com você Deuteronômio 6, do 1 ao 7. Deuteronômio, pois eu quero orar e ungir cada um de vocês com a pastora Ruth. Deuteronômio 6, do 1 ao 7. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e quem mais? Teu filho, quem mais? E o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como diz o Senhor teu Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão aonde? Aonde? No teu coração. Tu as inculcarás aos teus filhos. Por isso vem de culca mesmo, de botar na cabeça dos nossos filhos. E delas falarás assentado aonde? Em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Então olha a orientação que Deus deu para o povo dele, gente. Ensinem os seus filhos. Mas não pode ser algo incoerente, algo de hipocrisia. Porque os filhos, eles veem como referência, exemplo que os pais fazem, não que os pais falam. E se você for lá no centro de Florianópolis hoje, pegar a maioria dos mendigos e moradores de rua, mais de 80% deles são filhos de crentes. Você pergunta o nome deles? Daniel, Ezequiel, Samuel, Pedro, Paulo, José, tudo nome bíblico. Nunca me esqueço, tem um falecido amigo nosso, irmão em Cristo, que infelizmente já partiu, já descansou no Senhor. Ele trabalhava na guarda municipal lá de Curitiba, e quando eles iam fazer às vezes umas rondas, umas batidas à noite, pegava a gurizada na rua. Como é que é teu nome? Ô, senhor, eu sou trabalhador. Teu nome? Sou trabalhador, doutor. Teu nome? Daniel. Teu? Samuel. Vocês são tudo da igreja, né? O que vocês estão fazendo na rua essa hora da madrugada? Não, senhor, estamos trabalhando. Para cima de mim. Se você não cantar um hino aí, um corinho, eu vou botar tudo no camburão e vou levar. Anda, pode cantar aí. Daqui a pouco começava um a puxar, o outro já vinha no embalo, já virava um... Vão para casa, rapaz. O que vocês estão fazendo na rua aqui? Uma hora dessa só para fazer coisa errada. Vou ali enviar vocês por causa dos pais de vocês. Vão para casa. Tudo filho de crente, gente. Mas muitas vezes os pais têm incoerência. Que aí chega domingo, quer botar uma Bíblia debaixo do braço, quer botar um terno e uma gravata e quer vir para a igreja. Pagar de santarrão. Mas durante toda a semana dá mau exemplo. Acho que eu não estou baita mentiroso, está devendo Deus e todo mundo lá no bairro. Que referência tu vai ser para os teus filhos? A palavra tem que estar no meu coração. Eu tenho 2 filhos que já estão crescidinhos. A Rebeca está com 24 anos e o meu filho está com 21, Cris. Ambos nunca namoraram. Ô, pastor, libera eles. Mas já liberei, já são adultos. São virgens ainda.
porque eles veem nos pais uma referência de família, de casal. E nós estamos orando para que Deus possa dar uma esposa e um marido que sejam mais crentes que eles. Que para segurar a onda da Rebequinha, ela é bem gênia, fala, Senhor, prepara um Isaac, tem que ser ungido esse cara aí, porque senão ela vai botar o cara no bolso. Se a pastora já é geniosa e eu já tenho que dar um armlock, um mata-leão, para a Rebeca, então, tem que ser mais ungido que o pastor Guto ainda, que a bicha é uma benção. Mas está esperando em Deus. Está lá trabalhando, se formou agora em psicologia, nunca deram trabalho para nós, porque a gente sempre procurou educar à luz da palavra. Não é que a gente é perfeito, não somos não, gente. Deixei muito a desejar como pai para eles. Mas tem um Deus que nos resgatou e que uniu eu e a pastora com um propósito maior, para vivermos e sermos e cuidarmos de famílias. Por isso que a gente ganhou esse presentão de Deus chamado Ohana. Ohana na linguagem havaiana é exatamente família. Então nós seremos referência de famílias aqui no sul da ilha. Você conhece casamentos que estão arruinados, destruídos, já manda vir para a hora que eles subir a escada, aí Deus já vai começar a consertar e a curar eles querendo. Porque se não quer, não tem o que fazer. A gente tem que querer. Amém? Eu queria chamar o louvor para cá e nós vamos orar para que a bênção de Deus sobre a nossa família seja uma marca no nosso relacionamento com os nossos pais, no nosso casamento, na vida dos nossos filhos, e que a gente ensine os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos e os filhos dos nossos filhos dos nossos filhos. Amém? Eu vou ensinar os meus bisnetos, não só meus netos, mas eu creio que até os meus bisnetos eu vou ensinar a palavra de Deus. Fique de pé. Nós vamos orar. Pastor, o senhor falando tanto de família, mas eu não sou nem casado ainda. Preciso primeiro ter um bom encontro. E se você ainda não casou, está só juntadinho, Deus quer que você honre a palavra dele. Case. Pastor, mas é só um papel. É isso que o mundo fala, que é só um papel. Não é só um papel. É você se submeter às autoridades, às leis. E quando nós nos sujeitamos a Deus e resistimos ao diabo, quem vai fugir é o diabo. Porque as bênçãos de Deus vão nos alcançar. A gente não precisa correr atrás dela. Elas nos alcançam. Amém?